E aí, meus irmãos, tudo bem? Bom, acredito que muitos de vocês já ouviram por aí alguma pregação, alguém dizendo que Jesus não julgava ou condenava ninguém, que Jesus era só paz e amor, que ele veio abolir a lei, que ele não se importava de andar com os pecadores e esses pecadores continuar com as suas práticas pecaminosas, como se ele fosse conivente com o pecado. Pois é, essa ideia está sendo cada vez mais promulgada por aí e muitas pessoas estão abraçando esse discurso. Muitos artistas lacradores que não seguem o Messias, que não seguem o exemplo dele, ainda querem ensinar a Bíblia. Olha só para você ver o nível. Esse Jesus da hipergraça, conivente com o pecado, certamente não é o Messias bíblico. O Messias bíblico é outro. Esse Jesus da hipergraça foi um personagem criado para amaciar o ego das pessoas, para as pessoas arrotarem ser de Jesus, mas não seguirem o exemplo dele, não renunciarem suas práticas pecaminosas, não renunciarem seus prazeres da carne, porque o Messias bíblico diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. O Messias bíblico não veio abolir as leis do Pai. Ele estava em completa harmonia com o Pai e foi o único que cumpriu toda a Torá com êxito. E ele ordena que sejamos seus imitadores também. Agora, muitos dos que se intitulam cristãos, para justificar essa ideia da hipergraça, que a lei foi abolida, costumam pegar textos isolados das cartas de Paulo para defender essa ideia. Vamos supor que Paulo estivesse contrariando o Messias, já que Cristo deixou bem claro em Mateus 5,17 que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. Vamos supor que Paulo estivesse contrariando essa fala do Messias. Qual fala importa mais? A do Messias ou a de Paulo? Quem pagou o preço de redenção por nós? Porque parece que para muitos dos que se dizem cristãos, as falas de Paulo estão acima das falas do Messias. Paulo mesmo diz que dos apóstolos ele era o menor. Paulo não andou com o Messias, ao contrário dos 12 que andaram e conviveram com ele. Paulo conheceu o Messias depois, após a sua ressurreição. Então ele jamais pode ser colocado acima do Messias e nem acima dos outros apóstolos que não defenderam essa ideia. Só que Paulo não estava errado, Paulo não estava contrariando o evangelho do Messias. Ele inclusive enfatizava: se alguém pregar um evangelho diferente da mensagem de Cristo, que seja anátema. Paulo estava em total harmonia com o Messias, porque ele foi transformado. Antes, ele era um perseguidor dos verdadeiros cristãos. Ele era um judeu ortodoxo, mas ele reconheceu o Messias apareceu para ele, e ele foi completamente transformado e se tornou uma nova criatura. Só que ele era uma pessoa muito letrada, com um conhecimento muito grande. Ele usava, assim, termos difíceis de serem interpretados, por isso que ele é tão mal interpretado por tantas pessoas que se dizem ser de Deus. Mas você pode ver nas cartas de Paulo que não tem nenhum versículo específico, nenhum texto que ele escreve que a lei foi abolida. Ele usava termos como obras da lei, que a lei por si só não salvava, porque a lei tinha a função de acusar o pecado e que era necessário uma graça, que era necessário um Messias para a nossa salvação. E a salvação é a justificação pela fé, é a graça do nosso Messias. Paulo estava batendo de frente contra os judeus da época, que acreditavam que por praticar os mandamentos do Pai, que por seguir a Torá, eles estariam salvos, mas eles mesmos não davam conta de seguir a lei por inteira, porque alguém que tropeçasse em um único mandamento da lei já seria condenado, se essa pessoa não estivesse debaixo da graça, se essa pessoa não fosse remida, não fosse perdoada pelos seus pecados. E essa é a função do Messias, é por isso que ele veio, porque o salário do pecado é a morte. O resultado de todos nós termos pecado, e não só aqui nessa terra, como também anteriormente à criação desse mundo, quando estávamos na glória do Pai, é que fôssemos mortos. E não só fisicamente, mas sim a morte eterna, a morte espiritual. Esse é o resultado do pecado. Por isso que o Messias teve que vir. Mas o sangue do nosso Messias,
esse preço pago no madeiro, nos redime de todos os nossos pecados, se arrependermos verdadeiramente e se abandonarmos as práticas pecaminosas, porque quem permanecer no pecado, quem continuar pecando e achar que está tudo bem, que não tem problema algum, que o Messias já nos perdoou no madeiro, também não é por aí. Ele exige renúncia, ele exige um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, uma mudança total de vida. Caso contrário, é condenação. O Messias mesmo disse quando ele foi questionado: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele enfatizou: guarde os mandamentos. E que mandamentos são esses? Os mandamentos do Pai, que ele estabeleceu por meio de Moisés, que ele escreveu nas tábuas, que veio lá do reino celestial. Quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, ele não estava citando um novo mandamento, completamente diferente do anterior. Ele apenas estava resumindo a Torá nesses dois mandamentos. Tanto que quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele estava citando Deuteronômio 6,4. E quando ele diz amar o teu próximo como a ti mesmo, ele estava citando Levítico 19:18, ou seja, mandamentos da Torá. O amar a Deus sobre todas as coisas envolve cumprir os 4 dos primeiros 10 mandamentos, que são: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem esculpida, não levantarás o nome do teu santo Deus em vão e lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Já o amor ao próximo envolve cumprir os outros 6 mandamentos da segunda tábua, que é: não assassinarás, não adulterarás, não cobiçarás, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo e não furtarás. Entendam, meus irmãos, que o pecado é algo muito grave. O pecado resulta na morte eterna, na total separação do Criador. É por causa do pecado que nós viemos parar aqui, já que não tomamos partido na guerra celestial, não defendemos o trono do Pai, e só de termos sido mornos, nós já pecamos, porque duvidamos do Criador. E o outro terço, o terço rebelde, que escolheu seguir a Satanás, violou cada um dos 10 mandamentos do Pai e optaram pela eterna separação dele. Eles adotaram Satanás como o Deus deles. E ainda blasfemaram contra Ruach, o Espírito Santo. Para os demônios não há mais salvação. Eles não quiseram receber o perdão do Pai. Eles tiveram sim uma segunda chance, mas eles optaram por não escolher. E essa chance foi dada lá no reino celestial. Mas eles quiseram conscientemente a eterna separação do Criador. E por isso serão justamente julgados. Porém nós, mesmo que a gente tenha errado, mesmo que a gente tenha pecado, para nós foi dada uma nova chance. O preço que o Messias pagou é muito sério, é muito profundo. Não brinque com o pecado, não relativize o pecado como muitos fazem hoje em dia, como essa geração corrompida faz hoje. A lei foi dada para todos nós. A salvação é pela graça. E a lei serve para apontar o pecado. Cumprir a lei, ser obediente à lei, ser obediente aos mandamentos e ordenanças do Pai envolvem a nossa santificação. E o Criador ordena sim que sejamos santos como Ele é, que sejamos santos como o Messias é, como o Messias foi. Porque as práticas e ações que nós cometemos revelam o Deus ao qual servimos. Quem faz a vontade de Satanás tem Satanás como o Deus da vida delas. Quem faz a vontade do Criador, quem aceita o sacrifício do Messias, tem ele como seu verdadeiro Deus. O mais absurdo são pessoas que se dizem cristãs, dizendo que o Antigo Testamento é velho, não vale mais. Então vocês consideram Jesus um mentiroso, já que ele diz que se vós cresces em Moisés, creriam em mim, seguiriam os mandamentos que eu ordenei, que estão completamente alinhados com os mandamentos do Pai. Existiam leis, sim, que eram para contextos específicos da época, leis civis, porém leis morais e leis que envolvem a nossa santificação, essas jamais podem ser abolidas. A moral do Criador não é relativa, ela é absoluta. Dizer que é de Deus, dizer que é seguidor do Messias, até papagaio pode dizer, mas pelos frutos conhecemos quem é quem. Esse mesmo tipo de gente fala que o Messias veio contrapor o Pai, que ele veio abolir aquilo que o Pai instituiu,
como se os dois fossem opostos, como se o pai tivesse errado no Antigo Testamento e o Messias tivesse vindo para corrigir. Quem propaga essa ideia é o satanismo. Tome muito cuidado com o que você está ouvindo por aí. As Escrituras estão em harmonia do começo ao fim. O Criador e o Messias estão em completa harmonia, estão completamente alinhados um com o outro. E os apóstolos, incluindo Paulo, também estavam alinhados com ele. E eles nunca disseram, eles nunca escreveram que a lei foi abolida, que os mandamentos não valem mais. Eles nunca relativizaram o pecado, eles sempre entenderam que cometer pecado é algo muito grave, é o que traz a condenação, que nós devemos renunciar ao pecado, renunciar à carne, negar os desejos desse mundo, caminhar na contramão desse mundo, já que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo pertence a Satanás, esse mundo não pertence ao Criador. E nós estamos aqui para passar por um teste, para demonstrar fidelidade ao Pai. E para demonstrar fidelidade ao Pai, nós devemos cumprir suas ordenanças e mandamentos e não contrapor aquilo que Ele instituiu. Mas é isso, e entendo que sim, o Messias nos perdoa, mas nós temos que arrepender verdadeiramente e passar por uma metanoia, uma mudança total de vida e de comportamento. E se quisermos de fato seguir o Messias, nós temos que ser seus imitadores. Não fiquem ouvindo pregações, não fiquem ouvindo conselhos de quem não vive o verdadeiro evangelho, de quem prega um evangelho completamente diferente do qual o Messias e os apóstolos pregavam. Não ouçam, não dê ouvidos a quem prega esse falso Jesus da nova era, esse Jesus da hipergraça, paz e amor. Esse é o anticristo que vai enganar a muitos, porque o Messias bíblico exige renúncia, exige mudança, e ele vai voltar em breve para julgar todas as nações e para levar os seus remidos com ele. João 14,15. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.